Olá, pessoal. Hoje nós vamos abordar como o Python avalia expressões numéricas. Bom, até aqui nós vimos os operadores básicos em Python. E utilizamos esses operadores em cima dos tipos int e float. Por exemplo, nós aprendemos como somar dois números, como subtrair dois números, aprendemos também a multiplicar dois números, sejam eles inteiros ou floats, certo? E aprendemos também a divisão entre dois números. Lembrando que a divisão entre dois inteiros sempre resulta no inteiro, ok? Então, 4 dividido por 2, o resultado é 2, o que é o mesmo resultado de 5 dividido por 2, porque Python retorna a parte inteira dessa divisão. E, obviamente, se a gente quiser o resultado em float, em ponto flutuante, a gente precisa indicar para Python que pelo menos um desses números é um float, é do tipo float, ok? Aprendemos também a exponenciação, em que a gente pode elevar um número a outro número. Nesse caso, a gente elevou 3 ao cubo. Também é aplicável ao tipo float. Okay? E aprendemos o operador módulo, que é o resto da divisão de um número por outro. Por exemplo, 5, o resto da divisão de 5 por 2 é 1. O resto da divisão de um número por ele mesmo é 0, exceto 0. E o resto de um número positivo dividido por um número maior que ele, sempre é o próprio número. Por exemplo, 2 mod 0 é 2. Mod 9 é 2. Desculpa. Bom, além dos operadores básicos, nós vimos as funções do módulo math que a gente pode utilizar. Por exemplo, para saber a raiz de um número, a gente pode usar math.sqrt, passando o número como parâmetro. Existem outras funções no módulo math, como seno, cosseno, e se você quiser ver uma lista completa dessas funções do módulo math, você pode chamar a própria função help, passando math como parâmetro. Okay? Bom, acontece que a gente utilizou esses operadores tipicamente com dois operandos, em expressões numéricas simples. Mas a gente precisa saber o que acontece quando o Python lida com uma expressão numérica mais complexa, do tipo 2 mais 7 vezes 3 elevado a raiz de 9 menos 1 dividido por 4. Python precisa de uma estratégia para avaliar essa expressão. Veja que se você avaliar essa expressão da esquerda para a direita, o resultado é diferente de você avaliar da direita para a esquerda. Então, como é que Python avalia a expressão numérica? Bom, ele utiliza uma ordem de precedência, ou a precedência dos operadores. Neste caso, as funções têm precedência sobre a potenciação, que tem precedência sobre a multiplicação, divisão e o módulo, que tem precedência sobre a soma e a subtração. Note que multiplicação, divisão e módulo têm mesma precedência, assim como soma e subtração. Bom, por exemplo, a gente tem uma expressão aqui no Python, 2 vezes a raiz quadrada de 9 elevado ao quadrado. Como a gente aprendeu a ordem de precedência dos operadores, a gente sabe que primeiro essa função vai ser chamada, certo? Python vai avaliar primeiro a raiz quadrada de 9. Por quê? Porque é uma função e tem precedência sobre todos os outros operadores. Ok? Então, nós teríamos uma expressão intermediária como 2 vezes 3, que é a raiz de 9, elevado ao quadrado. Agora, Python vai, de novo, aplicar a mesma estratégia. Quem tem a maior precedência dessa expressão intermediária? Bom, seria a exponenciação. Então, Python vai avaliar essa expressão e vai resultar em 9. Então, teríamos 2 vezes 9. Finalmente, Python aplica a multiplicação e o resultado seria 18. Ok? Um outro caso. Qual seria a forma como o Python vai avaliar essa expressão? 2 mais 3 mais 7 menos 1. Bom, nesse caso, todos eles têm a mesma precedência. Se você for olhar lá na nossa ordem de precedência, soma e subtração têm a mesma precedência. Nesse caso, Python avalia da esquerda para a direita. Ou seja, se houver operadores de mesma precedência, Python avalia da esquerda para a direita. Nesse caso, o resultado seria 11. Ok? Acontece que, e se eu quiser, por exemplo, saber a média de professores no Centro de Engenharia Elétrica e Informática? Sabendo que eu tenho 22 professores no curso de computação e tenho 18 professores no curso de elétrica.
Bom, de uma maneira bem simples, eu poderia tentar escrever essa expressão como 22 mais 18 dividido por 2. Acontece que pela nossa ordem de precedência, a gente sabe que Python primeiro vai fazer a divisão de 18 por 2, que dará 9, e vai somar com 22. O resultado seria 31, que não seria o resultado correto, certo? Então a gente precisa indicar ao Python uma forma dele privilegiar primeiro a soma para depois fazer a divisão. Como é que a gente faz isso? A gente utiliza parênteses, ok? Então, nesse caso, colocamos 22 mais 18 entre parênteses e aí sim dividimos por 2. Nesse caso, Python retornaria o resultado que a gente estava esperando. O que aconteceu aqui? Nós indicamos ao Python que a soma tem precedência maior para esse caso do que a divisão. Como que a gente fez isso? Colocou entre parênteses. É como se nós alterássemos a ordem de precedência. Nesse caso, parênteses tem maior precedência do que funções, que tem maior precedência que potenciação e assim por diante. Ok? Vale a pena citar também que dentro dos parênteses vale a precedência que a gente apresentou anteriormente. Por exemplo, dentro dos parênteses aqui, a gente tem 22 mais 18 vezes 2. Nesse caso, Python vai primeiro avaliar o que está entre parênteses, que seria 22 mais 18 vezes 2, e dentro dos parênteses ele avalia que tem maior precedência, ou seja, primeiro ele vai executar 18 vezes 2, para depois somar com 22, e aí sim dividir por 2, que o resultado final seria 29. Ok? Eu queria apontar mais um caso aqui, em que a gente pode usar, obviamente, expressões entre parênteses dentro de expressões entre parênteses. Okay? Nesse caso, Python avalia, primeiramente, a expressão entre parênteses mais interna. Por exemplo, aqui nesse caso, 2 menos 3 está entre parênteses e vai ser avaliado primeiro, porque é a expressão mais interna, certo? Então, Python calcularia menos 1 para esse caso. Aí sim, Python iria avaliar a expressão dos parênteses que está do lado de fora, seria 2 vezes menos 1, ok? E aí sim faria a multiplicação de 2 por menos 2, que resultaria em menos 4. Ok? Bom, eu vou deixar 2 exercícios aqui para vocês fazerem em casa. O primeiro é explicar passo a passo como o Python avalia essa expressão matemática que eu deixei aqui. E o segundo é transformar essas expressões matemáticas em expressões que Python possa entender. Ok? Até o próximo vídeo, pessoal.